Que a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos. Amém. Vamos agora começar a nossa aula de homilética. E o que é que nós temos aprendido até o momento? Que a homilética ela é a ciência e a arte da pregação. No nosso caso, da pregação bíblica. Tenho ensinado aos irmãos que existem diversas formas de se apresentar um sermão. Aquele sermão expositivo, que é de improviso, mas não é inventado, é de última hora, não tem um esboço preparado, mas é chamado de sermão extemporâneo, tá bem? Ou de improviso. Tem aquele sermão chamado sermão temático, que a mensagem surge do tema, você vai do tema para a Bíblia. Existe outro sermão chamado de textual, você pega o texto bíblico e trabalha a mensagem de acordo com o texto bíblico. E o outro chamado expositivo. Este sermão expositivo, ele é bem mais detalhado, bem mais demorado e pouco usual pela igreja brasileira. Pouco usual, raro, muito raro, tanto por causa do preparo dos pregadores, que não é dos melhores, em muitos casos, quanto também o próprio auditório, que não está acostumado com sermões expositivos. Estão mais acostumados com sermões extemporâneos, de improviso, e sermões temáticos. E agora que a igreja brasileira está se aprimorando um pouquinho mais em pregar sermões textuais. Ele é mais seguro, mais firme e mais doutrinário também. Bom, outra questão que eu ensinei para os irmãos é que nós devemos fazer perguntas ao texto, porque estamos tomando por base muito mais o sermão textual do que o temático ou expositivo ou o extemporâneo. Você faz perguntas ao texto. Quais são as perguntas? O que, quem, onde, quando, por quê? Você, fazendo estas perguntas, você está se envolvendo com o texto. Procura saber se o texto responde para você. Por que que isso está acontecendo? Quem é que está envolvido nesse texto? Onde ele foi escrito? Para quem ele foi escrito? Quais são as razões? Procura saber. Se o texto te responder, coloca no teu esboço. Se não te responder, deixa em branco, porque você vai precisar de outros materiais auxiliares. Também eu ensinei para vocês que o sermão ele se divide em 3 partes didáticas, tá bem? São 3 divisões didáticas, para que você possa ter um começo, um meio e um fim. E o sermão ele tem essa divisão tríplice, começo, meio e fim, por uma questão bem lógica também. Você está pregando para um auditório, para pessoas, e essas pessoas elas querem entender a tua mensagem com começo, meio e fim. Se você não obedecer esta lógica que o próprio cérebro brasileiro ele já montou, você vai ter muito mais dificuldades na sua prédica, no seu sermão, e pouco sucesso também. Começo, meio e fim. Quais são essas divisões? Introdução, argumentação, que também é chamado de desenvolvimento, e de conclusão. O que eu ensinei para os irmãos em 2 aulas sobre a introdução? Primeiro, que a introdução começa com o pregador chegando, a hora que ele chega, porque ele está sendo observado. Qual é o comportamento dele até o momento em que ele vai receber a mensagem? Estava conversando com o pessoal do púlpito, estava distraído, estava mexendo no celular, chegou atrasado. Isso já é uma introdução. Muitas vezes a igreja não responde porque o pregador fez uma má introdução, não na hora que ele estava pregando, mas antes de pregar. E a igreja já não responde porque o pregador deu o que a gente vai chamar de antitestemunho, não é nem mau testemunho, antitestemunho. Ele não testemunhou o prelúdio do próprio sermão. Prelúdio é aquelas primeiras luzes que devem ser acesas antes de você chegar lá para pregar o seu sermão. Por isso, a nossa recomendação: chegue no começo do culto e cultue antes de pregar. Cultue quer dizer participe mesmo do culto, participe dos louvores, das orações, das intercessões, da oferta. Deixe-se ver pelo auditório, porque você já está pregando antes de abrir a boca. Agora, se você já é o pregador da igreja local, você sabe também que você tem uma vida na comunidade. Essa sua vida na comunidade também é uma introdução da sua mensagem.
As pessoas sabem que o pregador dessa noite é conhecido da comunidade, da igreja local. E as pessoas, elas sabem, quando eu vou ouvir aquele irmão ou aquela irmã que já conhece um pouco do seu testemunho, isso vai facilitar muito mais as pessoas a receberem a sua palavra também. Isso foi o que eu disse, que é uma parte bem prática da homilética. Agora, tem uma outra questão que é a parte teórica da introdução mesmo. Por quê? A introdução, ela é convidativa, ela é chamada o tapete vermelho, que você estende para que a mensagem possa andar por toda a igreja. Por isso é muito usual que a gente comece a mensagem de maneira simpática, tá bem? Simpática. Seja você conhecido da igreja ou não, você é um convidado, você é o ilustre pregador da noite, ou pregadora. Neste caso, comece a mensagem de maneira simpática. A palavra simpático significa o quê? Sentimentos que são colocados lado a lado. Isto é simpático. Você tem um sentimento e você tem que ganhar a simpatia de quem vai te ouvir. Ou seja, lado a lado. As pessoas têm que ficar do seu lado. Acontece que nem todas as pessoas são simpáticos aos pregadores. Mesmo porque tem pregador que ele é antipático. Ele é antipático e ele cria mais antipatia ainda na hora que ele vai pregar a mensagem dele. Auditório e audiência mínima. Tem alguns, mas não é a grande maioria. No caso do pregador que quer ter sucesso na sua pregação, quer alcançar as pessoas, porque essa é a finalidade da pregação mesmo, do contrário, você pregaria para as paredes, e para as pedras, e para os bancos, mas aí não é tão agradável assim pregar para bancos e pregos. É agradável você olhar para a fisionomia das pessoas. Neste caso, tem pregador que ele é antipático, e ele alcança o mínimo de pessoas na igreja. E o restante? Bem, a grande maioria fica insatisfeita, e essa grande maioria aí vai fazer alguns fermentos ali, e vai roubar um pouco de audiência que ele tem. Por isso, dica, primeiro momento da mensagem, introdução, simpatia no máximo que você conseguir. Simpatia com a turma, obreiros da igreja, ministros, trabalhadores, cooperadores, diáconos, diaconisas, lideranças e a membresia de homens e mulheres. Uma das observações que eu passo aos irmãos é o seguinte: cumprimente a todos e procure cumprimentar os irmãos e as irmãs. Por quê? Geralmente nós, por sermos homens, nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, e as mulheres respondem também. Por quê? É um costume nosso. Mas uma orientação que eu passo para os irmãos é a seguinte: cumprimente os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Faça essa distinção, tá bem? É a nossa sociedade, é uma sociedade que, quando você, isso aqui é uma das técnicas da pregação, quando você está preparado para todo tipo de auditório, cumprimente mocidade, cumprimente obreiros, cumprimente mulheres, cumprimente homens, mas assim, no conjunto e em separado também. Isso aqui é a introdução, você está ganhando simpatia. Outra coisa que você faz na introdução, tá bem, é o agradecimento, primeiramente a Deus, porque é por causa dele que você está ali para fazer a sua pregação, e também ao anfitrião, que é a pessoa que te cedeu a oportunidade, confiou em você, e ao pastor da igreja. Se foi o pastor que te convidou, ele é o anfitrião, mas às vezes não é o pastor que te convidou, é um amigo, um conhecido ou alguém que te indicou. Seja simpático, agradeça a eles também. E se o departamento que te convidou, sabe, o conjunto que te convidou é uma festividade, cabe que você note também os detalhes: uniformes, tema, decoração da igreja, disposição, lembrando que você não pode ser afetado. O que é ser afetado? Exagerado, tá bem? É você saber fazer os seus elogios e as suas apreciações de uma maneira simples, singela, tá bem? Mas que seja entendido que você notou o capricho das pessoas e para te receberem ali. Mantenha essa porta aberta. Esse é o ponto da simpatia. Agora hoje, o que nós vamos estudar? É o próximo passo, porque a introdução, você não pode gastar mais do que 5 a 10 minutos na introdução. Do momento que você assume o microfone,
o auditório, ao momento que você vai começar a argumentar, é de 5 a 10 minutos. Você vai considerar que o teu sermão tem de 40 a 50 minutos. Os últimos 10 minutos é conclusão. Os primeiros 10 minutos é introdução. E o que está no meio é o que você tem para argumentar. Você tem esse tempo para argumentar. Portanto, dos seus 40 minutos aí, você tem 20 minutos de argumentação. 10 é introdução no máximo, com apresentação, 10 de conclusão no máximo, para você entregar o microfone, e os 20 minutos de argumento. Se você tem 1 hora, 30 minutos de argumento aí, tá bem? Aí você usa aqui 30 para cá, 10 para cá, 10 para cá, e você vai ter uma folguinha para você poder estender um pouquinho mais, ou a conclusão ou o desenvolvimento. E por que 30 minutos de argumentação? É por causa da psicologia do auditório brasileiro. Nós não podemos ignorar, irmãos, que nós estamos vivendo na era da informação rápida, tá bem? Um comercial de televisão nos viciou a termos pressa. Nos viciou, nós estamos viciados, porque o comercial em 30 segundos ele vende um produto para o mundo inteiro e ele tem um grande retorno. Por isso que custa 150 mil 30 segundos, 200 mil 30 segundos. E nós estamos viciados em informações rápidas. Por isso 30 minutos já é o suficiente para a gente ter sucesso no argumento. Passou de 30 minutos, você perde audiência. Por mais que seja interessante o teu sermão, sabe? Você está explodindo de unção. 30 minutos, o próprio cérebro ele já começa a cortar a audiência. Cortar mesmo. Segunda-feira, dia seguinte, criança, esposa, carro no estacionamento, sabe? Tudo isso aí colabora para que a psicologia do auditório comece a ficar baqueada quando deu o horário, tá? Deu horário. Inventaram uma coisa chamada relógio e colocam ele bem assim, ostensivamente para o pregador e para o auditório. Por isso você é sim um escravo do relógio. Ah, mas eu não consigo. Disciplina. Tudo é disciplina, você tem que se disciplinar. Por isso que a gente grava as nossas pregações, para ver onde a gente está errando. Por isso que a gente escreve, para a gente ficar dentro do trilho. Você imaginou a pessoa que pega o carro que não tem rua, não tem guia, não tem nada, ele pode ir para qualquer lugar? Sai estrambelhado, né? E arrebentando o carro. Por isso que fazem rua com faixa e guia e ainda parapeito. Para você falar o seguinte, você tem que ficar na faixa e você se disciplina para isso aí. A mensagem é a mesma coisa, é disciplina, somente disciplina. Primeira vez, segunda vez, um mês, um ano, disciplina. E aí o teu pastor vai chegar para você e vai dizer o seguinte: 15 minutos. E você está tão bem disciplinado que você pega 60 e diminui para 15 minutos com a mesma qualidade, tá? Sem perder qualidade. Esse é um detalhe importante. Bom, a argumentação. A argumentação ela é o segundo momento da mensagem. Segundo momento. E para que serve o argumento? Tem duas funções: dissuadir e persuadir. Para que serve o argumento? Para dissuadir e persuadir. Dissuadir de quê? Todos nós já temos as nossas convicções pessoais, coisa que a gente acredita, e ninguém tira da nossa cabeça. Nós não chegamos como uma folha em branco na igreja, nem só você e nem ninguém no auditório. Todo mundo que chega no auditório para te ouvir, ele já tem um script, um roteiro, ele já tem um cabedal de conhecimento e de experiência, coisa que você e eu acreditamos que ninguém tira da nossa cabeça. Só que você está com a palavra de Deus. Estando com a palavra de Deus, lógico que você vai ser obrigado a corrigir os conceitos errados, pensamentos errados, doutrinas erradas, comportamentos errados. Você vai ter que fazer isso aí. Mas como você vai convencer uma pessoa que não quer ser convencida? O pregador está ali para isso mesmo, para convencer quem não quer ser convencido. Isso chama-se dissuasão. Eu tenho que argumentar para dissuadir as pessoas do ponto de vista errado que elas têm. Alguém foi lá e falou o seguinte: olha, eu fui numa igreja e lá na igreja pegaram lá uma bucha, e a bucha era a bucha ungida, e quem comprasse aquela bucha ou adquirisse aquela bucha ou levasse a bucha para casa iria tomar um banho com a bucha ungida e naquela bucha, aquele negócio todo. E aí tem uma tonelada de testemunhos de gente que levou a bucha e tomou banho e deu certo. Bom, isso é uma experiência. A pessoa passou por uma experiência.
Ela não simplesmente ela ouviu falar, ela levou a bucha. E pode ser que aconteceu algo com ela. Você inventou agora de argumentar de que não era necessário bucha nenhuma, de que tudo não passou de um truque de marketing e também de sugestão psicológica. Você acabou de entrar na psicologia da pessoa. Você está abalando a psicologia dela, porque você vai tirar a bucha de estimação. Ela está tomando banho com essa bucha já faz tempo. E agora? Você tem que dissuadir ela, mostrar por A mais B que não existe bucha no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem nenhuma equivalência. Você está com problema, porque aquele que convenceu a pessoa a levar a bucha usou a mesma Bíblia que você. Primeiro ponto do seu sermão argumentativo é esse: dissuadir as pessoas das suas convicções pessoais, que elas não abrem mão porque é o chão que elas estão pisando. Bom, para isso daí existe uma lógica, tá bem? Se você descobrir o mecanismo da lógica, aí pronto, é como você ser um relojoeiro. Eu que não sou relojoeiro, abro a máquina e não vejo nada, só peça uma engrenada na outra, que eu não tenho a menor ideia por onde começa. Se eu tirar uma ali, eu perco o relógio. O pregador é o relojoeiro, ele sabe as engrenagens do cérebro humano, ele se preparou para isso. Existem formas de você dissuadir as pessoas do seu ponto de vista. Existe maneira. Não funciona com todo mundo, mas se você usar bem, por mais que a pessoa seja resistente, ela vai ficar ali com a máquina quebrada. Rapaz, estava tão bom, bem montado isso aqui, agora não tenho mais. Existem essas maneiras, eu vou explicar para vocês já já. E você tem que persuadir também, porque se você dissuade, você tirou o chão, correto? E agora, você tem que colocar outra coisa no lugar. Você tem que persuadir as pessoas. Persuadir com o texto bíblico. Por que com o texto bíblico? Porque tem pregadores e tem charlatães. O charlatão é aquele que persuade as pessoas do seu ponto de vista particular. Só que a igreja não pertence a nenhum de nós. E as pessoas não pertencem a nenhum de nós. Pertence a Cristo. Você não pode ser um charlatão da palavra de Deus. É um pregador? A tua vocação então é pregar o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para que o Evangelho, bem pregado, convença as pessoas do que está errado e que deve ser feito de maneira correta. Ponto. Vamos supor que uma pessoa tenha entrado em pecado no culto. Decidido a último culto, vou me matar se Deus não falar comigo. Espantem-se que nós temos uma estimativa de cerca de 30% de pessoas que saem daí, que vão na igreja no último culto de domingo e não voltam mais. 30%. É um abandono mesmo. E essas pessoas, elas se esvaem para o mundo mesmo, mundão. 30%. E os outros 70% estão esperando a palavra chegar. Então nós temos essa estimativa aí. Pois bem, é certeza que 3 daquelas pessoas que estão ali estão nesse problema. Eu quero que Deus fale comigo hoje, senão eu vou tomar uma atitude extrema. Você já dissuadiu ela, mostrando que o caminho que ela está andando está errado. E agora você vai persuadi-la. Com o quê? Com o Evangelho. Com o Evangelho, você vai aplicar o texto bíblico. O texto, porque você é pregador do Evangelho. E vai mostrar por A mais B que Deus está falando com ela. Tem que colocar isso na planilha? Tem que colocar. Você tem que levar isso em consideração. Bom, primeiro momento, introdução. Você cria simpatia. As pessoas ficam lado a lado com você. Você está começando a argumentar, ele vai começar. Você sai da simpatia para a empatia. E o que é empatia? As pessoas, elas começam a ter o sentimento que está no teu coração. Isto é empatia. Se eu fosse aquele pregador, eu também pregaria assim. Não é que eu estou concordando com tudo que ele ou com que ela está falando. É empatia. Se você não conseguir essa empatia com o auditório, bom, você vai ter muito trabalho, você vai malhar em ferro frio. E olha que se você malhar em ferro frio, você não forja espada nenhuma. Só vai arrebentar a tua mão e a bigorna e também a marreta. Ferro frio não cede. Precisa de ter simpatia e empatia. Para que aqueles que são antipáticos a você, que tem gente que é antipático a você, você pode pregar uma mensagem brilhante no Espírito Santo de Deus, com 7 tochas ardentes em sua volta. Como ele é antipático a você, ele não dá a mínima para a tua mensagem. Não está nem aí. E ele ainda está procurando os pontos críticos, para depois ele fazer o inferninho e as panelinhas. Será respeitado também.
só pode ser vencido com argumentos. E a hora do sermão é a hora de argumentar. Eu vou fazer uma pequena pausa agora para que vocês possam fazer as suas perguntas. Eu só quero fazer uma observação. Vocês percebem que hoje eu vim mais ou menos a caráter. Bem, porque a caráter, é lógico que muda de auditório para auditório, mas via média também, para o pregador, a via média é a seguinte, social, tá bem? Sempre socialmente vestido. Por que a via média? Em nenhum lugar que você for socialmente vestido, você não será recebido. E você tem depois a liberdade de tirar o paletó, tirar a blusa, tirar a gravata, abrir, ficar mais informal. Agora, se você já chega informal, dependendo do auditório, aí você já dá um bloqueio. Então, via média, eu não sei, eu não conheço a casa, não sei qual que é o costume, então a via média é mais ou menos essa aqui. Você vai uniformizado mesmo, tá bem? Vestido a caráter. Lógico, leva uma camiseta por baixo, porque de repente vão te dar uma liberdade de que você não precisa ser tão formal assim. Tá bem? Vou dar uma pausa agora, aí eu vou abrir para os irmãos fazerem suas perguntas.